galera, Humberto Azariti na área. Vamos continuar a resolver questões da Olimpíada Brasileira de Física do ano passado, nível 1, tá? Primeira fase. Hoje nós vamos resolver as questões 3 e 4. A questão 3 eu já resolvi numa videoaula anterior. No entanto, como a proposta é resolver principalmente a questão 4, eu resolvi fazer a 3 também. Por quê? Porque ambas têm o mesmo texto. O mesmo texto serve para fazer a questão 3 e 4. Então, para você não precisar sair e ver o outro vídeo para depois ver esse, ficar em vídeos separados, eu resolvi refazer a questão 3 nesse mesmo vídeo e aí depois sim eu faço a questão 4. São duas questões que envolvem essencialmente cinemática, em particular velocidade média. Ok? Então vamos lá. O texto é o seguinte: o professor Physicson e seus alunos do 9º ano fizeram uma excursão viajando pela BR-230, saindo de Campina Grande, quilômetro 140, até Souza, quilômetro 450, no alto do sertão paraibano, com o objetivo de visitar o sítio arqueológico dos dinossauros. O ônibus parte às 10 horas, passa por Patos, quilômetro 320, às 12 horas e 30 minutos, onde tem uma rápida parada, e prossegue viagem até o objetivo final. A partir desses dados, responda as seguintes questões 3 e 4, elaboradas pelo professor. Questão 3. Qual a velocidade média em quilômetros por hora do ônibus no trecho de Campina Grande e Patos? Ok? Então, essa questão, a 3 é mais tranquila do que a 4. Então, a 3 a gente tem que usar diretamente a fórmula de velocidade média. Antes eu fiz aqui um esqueminha para ajudar a gente a entender melhor a resolução, tá? Aqui tá, é como se eu tirasse 3 fotos aqui, tá? Do veículo. Campina Grande, Patos e Souza. Campina Grande, de acordo com o enunciado, está no quilômetro 140 e ele saiu às 10 horas. Patos está no quilômetro 320, saiu às 12 horas e 30 minutos. E Souza está no quilômetro 450 e está aqui apagadinho. Por que está apagado? Porque Souza, nessa questão, na 3, nós não vamos trabalhar com as informações de Souza, só de Campina Grande e Patos, tá? Então, vamos lá. Lembrando, como é que a gente calcula a velocidade média? É a variação do espaço pela variação do tempo. Só que antes da gente aplicar direto na fórmula, a velocidade a gente vai achar em quilômetros por hora, só que tem um tempo aqui que está quebrado, está em hora e em minuto. Eu tenho que passar ele para hora. Então, 12 horas e 30 minutos são 12 horas e meia, porque 30 minutos é metade de uma hora. Então, é 0,5, somando com 12 dá 12,5. Agora sim, a gente aplica na fórmula. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Lembrando que o ΔS é a posição final menos a posição inicial. E o ΔT, tempo final menos tempo inicial. Olhando para o enunciado, qual é a posição final? Como é de Campo Grande a Patos, posição final 320. Posição inicial 140. Tempo final 12,5, que é 12 horas e 30 minutos, menos o tempo inicial, que é 10 horas. Em cima, fazendo a conta dá 180, embaixo dá 2,5. Fazendo essa divisão, a gente acha como gabar 72 km por hora, gabarito da questão letra B. Ok? Vamos então agora para a questão 4, cujo texto é o mesmo. Tanto que eu coloquei ele aqui para a gente não ter que ficar voltando o slide, tá? Só que na 4 ele coloca a seguinte situação. Em Patos houve uma parada de 30 minutos para lanches. Considerando que o ônibus mantenha a mesma velocidade média do problema anterior no trecho restante e não mais parar durante o trajeto, ele deverá chegar a Souza aproximadamente às. Então a gente tem aqui o mesmo esquema da questão 3, agora Souza está em destaque também. Quais informações agora que nós temos que nós não tínhamos na anterior?
uma parada de 30 minutos aqui em Patos. Nós vamos usar isso no finalzinho da resolução. Tá? E ele pede para que a gente considere que o ônibus mantenha a mesma velocidade do problema anterior. Qual foi a velocidade anterior que nós encontramos? Foi 72 km por hora. Logo, nesse primeiro trecho, a velocidade média foi de 72 km por hora. Tem que ser a mesma velocidade no segundo trecho. Repara que essa questão, se você errou a questão 3, você consequentemente, a não ser que você chute, tem uma sorte no chute, mas você não consegue fazer a resolução da questão 4, porque ela depende do resultado da 3. Tá? Então, nós novamente vamos utilizar a velocidade média, com uma diferença. Na questão 3, nós tínhamos o deslocamento, a variação de espaço e o tempo, e queríamos saber a velocidade. Agora nós temos a velocidade, temos o deslocamento, porque é de Patos a Souza, mas não temos o tempo, tá legal? Mas a fórmula é a mesma. Então aqui, ó, o que muda agora? No lugar da velocidade média eu vou colocar 72. O espaço final agora é Souza, ele está em Patos e vai até Souza. Então ele está no quilômetro 320 e vai até Souza, que está no quilômetro 450. Então 450 menos 320. O tempo, para não ficar TF menos TI, eu botei ΔT, tá? Você poderia botar T, X, isso não importa para a resolução. Fazendo a conta em cima, a gente acha 130. E aqui a gente tem uma proporção, e a gente pode trocar de posição 72 com o ΔT, tá? Troquei de posição, faço essa divisão. 130 por 72. Não dá conta exata, tá? Aproximando 1,80 horas. Já é uma boa aproximação, tá? Para a gente encontrar a resposta, tá? Então vamos lá. Então ele demora 1,80 horas para chegar até Souza. Só que perceba que as opções está o tempo, está exatamente o horário, em hora e minuto. Então a gente tem que transformar esse valor para hora e minuto, para saber o deslocamento em hora e minuto. Então, 1 hora, 1,80 hora é a mesma coisa aqui, separando 1 hora mais 0,8 horas. 1 hora está tranquilo, 0,8 horas a gente vai passar para minuto. Como é que a gente passa de hora para minuto? Multiplicando por 60. 0,8 vezes 60 dá 48. Ou seja, ele demora aproximadamente, porque a gente usou uma aproximação para a resposta, 1 hora e 48 minutos. Essa ainda não é a resposta, porque ele quer saber qual o horário que ele vai chegar. A gente descobriu quanto tempo vai levar a viagem. Então, vamos lá. Que horas ele saiu de Patos? Ele não saiu 12h30. Por quê? Ele ficou parado lá para lanche 30 minutos. Então, se ele chegou em Patos 12h30, ficou mais meia hora, ele partiu às 13 horas. Ele saiu às 13 horas de Patos. Como a viagem até Souza demorou 1 hora e 40 minutos, eu somo 13 horas mais 1 hora e 48 minutos. Somando aí, ó, a gente tem 14 horas e 48 minutos. Foi o horário aproximado que o ônibus chegou lá na cidade de Souza, na Paraíba. Gabada essa questão, letra C. Tá legal, galera? Então fechamos aí mais uma aula da OBF. Virão outras aí com certeza em cima dessa prova. Muito obrigado, galera. Forte abraço.